de volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre. E aquele lance que eu falo, o Velho na Torre traz vídeos às sextas-feiras, às 17h30. Eu sou fascinado por filmes de espionagem. Até o momento que eu me lembro, já assisti todos os filmes de James Bond, um personagem fascinante criado por Ian Fleming na década de 1950 e que já teve vários atores interpretando este personagem lá nos cinemas. Há boatos que em breve um novo ator deve assumir o nome e codinome do personagem no próximo filme. Vamos ver. Com certeza eu não vou perder. Outro personagem que me fascina também é Ethan Hunt, criado para a série de filmes Missão Impossível. O personagem, assim, ele nunca existiu no seriado da década de 1960 e muito menos na continuação na década de 1980, mas encantou a todos desde que surgiu. Sua criação ficou por conta dos roteiristas David Koepp, Robert Towne e Steve Zahlen, mas tudo que ele é hoje vem muito do ator que o interpreta, Tom Cruise, que vai voltar em um próximo filme também. Temos outros grandes espiões, e eu poderia ficar aqui horas falando sobre cada um deles, mas o objetivo do vídeo é falar somente de Kingsman. Assim, o nome é uma criação da roteirista Jane Goldman e do roteirista e também diretor do filme Matthew Vaughn, mas a história é totalmente baseada na minissérie em 6 partes, escrita por Mark Millar e desenhada por Dave Gibbons, lançada pela Icon Comics, uma empresa ligada à Marvel Comics, onde os roteiristas da editora tinham total propriedade de suas criações. E quando falo em baseado, é basicamente isso mesmo, pois a minissérie somente serve de base no conteúdo do enredo, onde vemos um milionário da telefonia criando um dispositivo capaz de fazer as pessoas se tornarem extremamente violentas. A partir daí, os pontos se divergem bastante. Na minissérie de Millar e Gibbons, temos o jovem Gary London, um delinquente que vive aprontando com seus amigos. Quando ele é preso, sua mãe chama seu tio, Jack London, para tirá-lo da cadeia. Jack havia iniciado a investigação do sequestro de famosos, pois um de seus colegas havia sido morto junto com Mark Hamill, tentando fugir dos sequestradores. Jack libera seu sobrinho, mas o convida para ser um agente secreto. Após ponderar sobre o assunto, Gary aceita a proposta e o tio o leva para a academia de agentes, onde ele será treinado por Sr. Graves por 3 anos. O lance é que Gary, diferente dos outros aspirantes a agente, nunca teve uma educação formal, sendo todo o seu conhecimento das ruas. Então, após uma fuga, Gary é submetido a um teste relâmpago, onde precisa fugir da Colômbia sem nada. Superando as expectativas, Gary recebe um treinamento de seu tio de bons modos e se torna um operativo júnior, quando seu tio vai enfrentar o sequestrador de celebridades, o Dr. James Arnold. Seu tio termina assassinado e Gary é traído, mas isso não o impede de juntar um grupo de agentes aspirantes e atacar a base de Arnold, salvando as celebridades e detendo Arnold e seu plano funesto de transformar 2 bilhões de pessoas, cidadãos mundiais, em seres extremamente agressivos. Bem, hoje em dia, a série de Millar e Gibbons já ganhou o título de Kingsman, deixando o título original, Serviço Secreto, como um subtítulo. Isso tudo graças ao filme de Vaughan. Como eu disse, Vaughan pega o enredo original e o transforma em algo dele.
Ele mistura as lendas arturianas com espionagem. No primeiro filme, lançado em 2014, a Icon lançou a primeira parte de Serviço Secreto em 2012. Então, voltando, como eu ia dizendo, o filme traz Gary X. Unwin, um rapaz que perdeu o pai muito jovem. Seu pai era um agente provisório que termina salvando a vida do agente Harry Hart, mais conhecido pelo codinome Galahad. Quando cresce, X se torna um jovem problemático, tendo desistido do corpo de fuzileiros navais do Reino Unido. Bem, ele vive aprontando nas ruas com seus amigos. Após roubar o carro de um dos comparsas do namorado de sua mãe, X termina preso. Daí então, ele decide usar um medalhão deixado por Galahad quando ele consegue ser liberado por este, sendo convocado pelo agente a se tornar um membro da agência de serviço secreto independente Kingsman, se tornando o operativo de nome Lancelot. Ele não era ainda, calma. X se aceita e, junto com outros aspirantes que também desejavam isso, é submetido a vários testes pelo agente Merlin, mas termina não sendo escolhido. Só que, como Galahad tem uma dívida com o pai de X, aceita o rapaz como seu tutor. O lance é que Galahad está no meio da investigação do sequestro do professor James Arnold, que levou à morte do Lancelot anterior. Quando a cabeça de Arnold explode, deixando Galahad inconsciente por semanas, bem, ele leva um tempo e desperta. Merlin já havia descoberto, nesse tempo, o que havia acontecido, um sinal que explodiu a cabeça de Arnold e de onde havia sido disparado, que era do filósofo milionário estadunidense Richmond Valentine. Valentine, enquanto Galahad estava em coma, distribuiu gratuitamente chips SIM, os de celular, para smartphones e implantou em alguns cidadãos com recursos um chip neutralizador, pois ele pretendia, com esses chips SIM distribuídos, transformar os seres humanos em selvagens, sanguinários e assassinos. Além do que, Valentine busca descobrir qual é a agência que está por trás da investigação que deseja atrapalhar seus planos. Ele então faz um teste em uma igreja, levando Galahad até ela. Após os testes, esse teste, que dá extremamente certo, ele termina tirando a vida de Galahad. X assiste a tudo do escritório de Hart e pede ao líder da Kingsman, Arthur, que permita desbaratar tudo o que está ocorrendo. Só que Arthur está envolvido nos planos de Valentine. E depois que o desmascara, com a ajuda da nova Lancelot, sua amiga Roxy, e de Merlin, X entra na base de Valentine para detê-lo, salvar o dia e ficar com a princesa, literalmente. Como eu falei, a ideia de Goldman e Vaughn levou à adoção do título Kingsman e, em 2017, na revista Playboy, foi lançada a história A Grande Saída pelas mãos de Rob Williams e Osgur Yildirim. A história só tinha 6 páginas e contava com X salvaguardando a polêmica taxa de divórcio de um grupo pró-Brexit, conhecido como The Union Jacks, que se disfarçaram de ativistas franceses para roubar 100 bilhões de libras em ouro. Ainda em 2017, Williams retorna com uma nova história pela Image Comics, intitulada Kingsman, o Diamante Vermelho, onde ele coloca X em uma folga de uma semana após salvar o príncipe Philip de ser sequestrado por gregos. Quando ele vai até a agência para pegar uma pílula criada para um tratamento de um norovírus, eu acho que é esse o nome mesmo,
que atingiu seu irmão caçula termina se envolvendo em uma intriga que envolve a destruição da economia global pela organização Red Diamond. Com isso, Eggsy precisa se unir à agente secreta do Serviço Secreto Sul-Africano Kwaito para deter o líder da Red Diamond, o magnata da mineração Jacobs du Prez. Ainda em 2017, chega aos cinemas a continuação do filme com o título Kingsman: O Círculo Dourado. Nele, Eggsy virou o novo Galahad, substituindo seu tutor, Harry Hart. Quando ele está saindo da agência, termina sendo atacado por um ex-colega de turma, Charles Hesketh, que Eggsy teve um embate e terminou vencendo no filme anterior. Hesketh se uniu à maior distribuidora de drogas do mundo, Pop Adams, e, junto com ela, pretendem destruir totalmente a agência Kingsman para que ele não venham a desbaratar seus planos. Com isso, a base da Kingsman, localizada na 11 Savile Row, em Londres, foi totalmente destruída, bem como a residência de Roxy e de Eggsy. Mas o agente, bem como Marilyn, sobrevivem ao ataque e precisam descobrir onde é a base dessa traficante, a Pop, e para isso recorrem à agência irmã estadunidense Statesman, onde todos os agentes têm nomes de bebida. O chefe, Champ, diminutivo de champanhe, recebe a ambos. Eles também descobrem que Harry Hart ainda está vivo. Assim, resumindo, pois eu acho que o vídeo já está grande até, Eggsy, Marilyn e Harry e os agentes da Statesman precisam destruir o império de drogas de Pop, pois envenenou as drogas ilícitas que fornece e negocia uma cura com o presidente dos Estados Unidos, que acredita ser melhor que todas as pessoas que usam as drogas envenenadas morram, acabando de vez com o tráfico mundial. Sinceramente, perto do primeiro, eu achei esse filme um pouco mais fraco. Talvez por isso as pessoas, bem como eu, mas eu fui ver, não se empolgaram com o terceiro filme da série Kingsman, a origem onde conhecemos como tudo começou na história da agência. Conhecemos o Duque Orlando Oxford e descobrimos que, após a perda da esposa, ele se tornou superprotetor de seu filho, Conrad Oxford. Para cuidar de Conrad, Orlando conta com a ajuda da governante Polly Wilkins e de seu valete, Shola. Então, durante uma visita ao arquiduque Franz Ferdinand da Áustria, Orlando e Conrad testemunham o assassinato deste e de sua esposa Sofia, pelas mãos de Gravilo Principe, o que foi o estopim para o princípio da Primeira Guerra Mundial, pois o Kaiser Wilhelm II da Alemanha se sentia ameaçado. Mal sabem eles que isso tudo tinha um plano bem elaborado por trás, envolvendo vários peões que eram ligados e guiados pelas mãos do vilão conhecido somente como Pastor. Na mesa do Pastor estavam sentados grandes figuras daquela época, como a espiã Mata Hari, o místico Grigori Rasputin, o trapaceiro Eric Rasmussen, assim, dificilmente ele estaria ali, mas é o filme, e o revolucionário comunista Vladimir Lenin. Todos estes, de certa forma, tinham de auxiliar para que o Kaiser alemão vencesse a guerra e o rei do Reino Unido, George V, fosse derrotado e deposto. Então, Orlando cria uma organização, onde conta com a ajuda de Polly, Shola e Conrad inicialmente. E eles precisam dar um fim à influência de Rasputin sobre o czar Nicolau II da Rússia. Rasputin, derrotado, quando retorna à Inglaterra, Conrad se alista
contra a vontade de Orlando como granadeiro, mas quando vê que não servirá, porque o Duque mexeu seus pauzinhos, troca de lugar com o cabo Archie Reid, mas após um ato de heroísmo e confundido como traidor, Conrad é morto. O Duque de Oxford passa por um período de inação, simplesmente deprimido, mas vendo que o Reino Unido poderia perder, pois a Rússia havia desistido da guerra depois da Revolução e o presidente dos Estados Unidos estava sendo chantageado pelo espião Mata Hari, ele volta ativa e, depois de derrotar Hari, parte para desmascarar e destruir de vez os planos do pastor. Tá, sei que ficou meio grande o vídeo, mas esse último filme merece ser detalhado, pois é para mim o melhor de toda a franquia, pois vemos como tudo se originou e temos uma história das mais interessantes, mesmo que não tenha tido o sucesso desejado pela 20th Century Fox. No meu entender, Matthew Vaughn atingiu o seu ápice com esse filme, misturando ficção com fatos reais, bem o que Miller e Bolan pensaram para a série em quadrinhos. Existiu um quarto filme, ou existe um quarto filme que vai estar sendo produzido e desenvolvido, com o subtítulo Sangue Azul, mas eu não sei se vai rolar mesmo. Mas eu posso garantir a vocês, mesmo com o Círculo Dourado, que rolou muitas piadas indecentes aqui no Brasil, a franquia Kingsman é muito interessante e a Fox poderia explorar muito mais, pois o que iniciou como uma minissérie em quadrinhos nas mãos de Miller e Bolan e foi para os cinemas na mão de Matthew Vaughn é algo que precede muito, principalmente a mim, as expectativas. E eu vou finalizando o vídeo aqui, agradeço a todos que assistiram o vídeo. Se gostaram do vídeo, aquele lance, deixa o like aí. Se não gostaram, pode dar o dislike, não tem problema nenhum. É um feedback que entra a gente. Eu também peço, se vocês assistiram, se gostam. Se não gostam, também pode comentar, comenta aqui embaixo. Fala.